Aleluia. Santos irmãos, a graça e paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 19, o versículo 7. Palavra do Senhor, em Jó, capítulo 19, o versículo 7. Queremos falar esta noite sobre quem é Deus no sofrimento. Quem é o nosso Deus no sofrimento. Palavra do Senhor em Jó capítulo 19, o versículo 7. Um único versículo para a nossa meditação. Jó disse assim: eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos perante Ti a nossa vida nesta hora, Senhor, sabendo que Tu estás no controle de tudo que a gente faz, tudo que acontece. E esta hora que estamos aqui para refletir na Tua palavra, Senhor, seja um momento de grandeza da Tua igreja, onde o Teu Espírito Santo possa estar clareando as trevas da nossa alma e nos alimentando na palavra do Senhor. Pai, nós suplicamos que o Senhor venha estar conduzindo esta hora, que o Senhor venha ter misericórdia de mim, dessa igreja, e que a Tua palavra chegue até os nossos corações, de maneira que nos traga vida, força e vitalidade no Espírito, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, quem aqui já apanhou da sua mãe e do seu pai? Levanta a mão para eu ver. Quem já apanhou? Quem não levantar a mão é porque está com vergonha. Mas meu amigo, né? Até aquela bebezinha que está na porta ali, que a irmã Ana, olha lá, a bebezinha. Se brincar, já leva umas palmadinhas na mãozinha assim de leve para sentir que o negócio não é brincadeira, né? Queridos, e nessa hora que a gente está levando uma certa correção, ninguém vai olhar para o pai e dizer para o pai: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Vai? Não vai não. Essa hora é uma hora que você vai ter raiva dele, raiva dela. E a gente sendo revida porque ele é pai, é mãe. E é na hora da correção, desse sofrimento todo aí, que a gente realmente não reage, ou então não tem a mesma visão que os nossos pais, que a gente deveria ter deles, né? De fato. Ou seja, quando somos corrigidos, a gente não olha para quem está nos corrigindo com bons olhos, né? A gente não olha com aquela intenção de que está recebendo amor, que está recebendo algo bom. A Bíblia diz que quando somos disciplinados pelo Senhor, não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Hebreus 12 fala isso, que o filho, quando é corrigido pelo pai, a disciplina que o Senhor coloca sobre ele, na hora que a disciplina é aplicada, ela produz um sentimento de tristeza. Depois ela converte-se em outra coisa, né? Em alegria, em justiça. Ela se converte em outras coisas depois. Mas no momento que ela é aplicada, no momento que a gente está sofrendo, e que a gente percebe que existe alguém que poderia parar o nosso sofrimento e não faz, a gente às vezes começa a estranhar. A verdade é essa. Jó está aqui dizendo: eu clamo por violência, dizendo: tem violência acontecendo aqui, mas ninguém me ouve. Eu grito por socorro, mas não há justiça. É como se ele estivesse dizendo: Deus está irado comigo, e
Parece que Ele mudou a sua face para comigo. Parece que não é o Deus que eu adoro, o Deus que eu conheço, o Deus de amor. Repito, a gente não se sente amado na hora da correção. Jó, ele não estava se sentindo consolado na hora da correção. O seu sofrimento era tamanho, e nesse sofrimento tamanho, meus irmãos, talvez a gente sabe, obviamente, que Deus não muda. É o mesmo sempre. Mas nós mudamos o Deus que a gente serve. Nós o vemos de uma maneira diferente. Nós começamos a desconfiar dele, porque ele está deixando a gente sofrer. Nós olhamos para ele com uma certa desconfiança, insatisfação e até ira. Tem gente que se revolta com Deus, porque sabe que Deus tem todo o poder, que Deus tem toda a autoridade, e Ele podia parar o nosso sofrimento naquele instante, e Ele não faz, porque Ele é mau. Às vezes nós começamos a julgar a Deus, e não vemos Ele com os mesmos olhos que nós víamos antes, porque por natureza Deus é um Deus de amor. Ele é amor. João 4:8. Deus é amor. 1 João 4:8. Se Deus é amor, quando Ele age com certa ira, com certa raiva com os seus filhos, com certa correção, Ele não mais é visto como um Deus de bondade, de bênção, de bom para conosco. Eu estou falando aqui de um sofrimento intenso, que talvez você venha há anos sofrendo, e você é levado a questionar Deus, pela sua natureza humana, pela sua natureza pecaminosa. Você vai começar a perguntar: Senhor, que Deus é o Senhor? Você no seu sofrimento é levado a perguntar o que Jó perguntou: o Senhor por acaso se tornou injusto comigo? Que sofrimento é esse? O Senhor não faz nada. O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade para fazer isso que cessar. O Senhor pode acabar com a minha dor agora, o Senhor pode aliviar a minha dor, mas parece que o Senhor mete o dedo na ferida e torna isso ainda mais doloroso, mais difícil. Quem é o nosso Deus nos nossos sofrimentos? Será que Ele continua sendo o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de paz? A gente olha aqui e Jó está com esse dilema. Eu estou clamando, eu estou pedindo e ninguém me ouve. Não vejo nada que me socorra da minha aflição. Portanto, queridos irmãos, a gente atravessa vários dilemas na nossa vida. A grande questão é: como é que a gente está vendo Deus nesse negócio todo? Será que o Deus que estamos vendo ainda é o mesmo Deus que a gente um dia o conheceu e o aceitou, que nos recebeu com braços de amor, com muita misericórdia, nos salvou? Será que o Deus do sofrimento que nós estamos enfrentando ainda é o mesmo Deus de antes? Quero ler alguns textos com os irmãos nesta noite para a gente clarear essa ideia. Lamentações capítulo 3. Depois de Jeremias tem Lamentações de Jeremias. Na sua Bíblia você vai achar logo após o livro de Jeremias, que tem 51 versículos, 52 versículos. Aí você tem Lamentações, no capítulo 3, versículo 33. Lamentações de Jeremias é um texto de muita calamidade, de muito sofrimento também. E nesse texto ele levanta a afirmação seguinte. Ele diz: porque Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O que é que ele está dizendo? Que Deus não se alegra em pesar a mão sobre ninguém. Deus não aflige, Deus não permite o sofrimento sobre os filhos dos homens de bom grado, com alegria. Não. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. É o que o nosso irmão profeta Jeremias está dizendo ali.
Deus não tem bom grado, não tem alegria em ver pessoas, permitir que pessoas sofram. Isso aqui já é para nós uma afirmação de segurança. Deus não planeja, ou melhor, Ele não tem prazer nas minhas dores, nos meus sofrimentos, entende? Ele olha para as nossas dificuldades, Ele olha para as nossas aflições, e Ele sabe que a gente tem que passar por isso, mas Deus não vê isso com bom grado, com prazer. Amém? Mas ao caminhar no nosso sofrimento, a gente deve ter o cuidado para não mudar aquilo que nunca vai mudar, que é o caráter de Deus. Antes da luta, do sofrimento, você conhecia Deus. Você agora passa em um sofrimento, e esse sofrimento pode lhe fazer estranhar o seu Deus, por causa da tamanha dor, tamanha decepção, tamanha aflição. Jó, ele chegou a esse ponto. Ele chegou a esse ponto de dizer: Senhor, eu estou buscando algum socorro, algum alívio, mas nada acontece. Há um outro texto de Abacuque, no capítulo 1, que ele fala a respeito de Deus. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Depois de Naum, antes de Sofonias aí para os irmãos, depois de Miqueias, os irmãos que estão com dificuldade de achar o livro. Oséias, depois de Oséias, Joel vai passando, vem Amós, Jonas, Miqueias, Abacuque. Capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. E a primeira pergunta é: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Ele aumenta o tom da sua pergunta. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição, a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Eis as perguntas, os questionamentos de Abacuque. Ele está dizendo: que Deus é esse que vê o mal, que vê a calamidade, vê a aflição e não faz nada? O Deus que está vendo violência, está vendo opressão, destruição, está diante de mim aí todo tipo de iniquidade, mas o Senhor não faz nada. Queridos irmãos, de ponta a ponta da Bíblia, você vai encontrar duas coisas que andam sempre juntas. Grave no seu coração e nunca mais esqueça: sofrimento e consolação sempre andam juntos. O pecado entra no mundo, e para isso Deus prepara uma consolação. Nós vamos passar por esse processo de maneira dupla. Nós vamos sofrer, nós vamos entrar nesta vereda da aflição em alguns momentos na vida, por necessidade nossa, mas a Bíblia sempre aponta que há uma consolação para aqueles que são afligidos. Quem está sofrendo vai alcançar a graça da consolação. Amém? Você vai ver Deus, talvez com uma face diferente para você. Você vai ver Deus agindo com uma forma com você, como você nunca antes sentiu.
Porque nas provações, no nosso sofrimento, a gente começa a conhecer Deus de uma forma um pouco melhor, diferente, nova. E diante desse sofrimento todo, essa provação toda, esse sofrimento que a gente atravessa, é justamente para nos tornar mais conhecedores de quem é o nosso Deus. Jó está clamando aqui e ninguém lhe responde. Ele está clamando, gritando, denunciando, pedindo socorro, mas não há uma voz que lhe dê resposta. Mas é claro e evidente que Deus está ouvindo. Mas no meio do sofrimento, as orações se tornam sem resposta. Deus permite isso. No meio do sofrimento, a gente não tem consolação, não tem que nos console. E a minha questão nesta noite com os irmãos é o nosso cuidado para a gente não mudar a face de Deus durante esse processo. Porque você vai ver Deus abençoando todo mundo e Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando. Se for doença, se for enfermidade, a gente também começa a sentir na pele, no corpo, o desprezo. Parece que Deus não está levando em conta a nossa dor. E o grande perigo disso tudo é justamente isso. É a gente estranhar o nosso Deus e começar a pensar nele. E o que o diabo propôs para Jó? Aliás, o próprio diabo disse para o Senhor, né? Eles só te adoram porque o Senhor dá coisas a eles. Eles só te adoram porque o Senhor compra eles. O Senhor de alguma forma compra essas pessoas com as suas bênçãos para elas poderem te adorar. Meus amados irmãos, eu vou ler um texto com vocês agora, que ele fala que o nosso Deus, em alguns momentos da nossa vida, Ele começa a fazer uma obra estranha. Está aí uma parte que a gente não gosta de Deus, porque Deus começa a fazer coisas estranhas, como se fosse agora o nosso inimigo, nosso opositor. Parece que Deus tornou-se contra nós, parece que a face dele está contra nós. Isaías capítulo 28, o versículo 21. Esse versículo é um versículo que merece muito exame, porque ele fala de Deus agindo de uma maneira bem comum, como das demais outras vezes. Isaías 28, versículo 21, ele diz assim: porque o Senhor se levantará. Aqui já está falando que ele está irado, que ele se levantou com o seu poder, como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão. São dois momentos da história aqui do povo de Deus, um com Davi e outro com o exército de Israel. Ele continua dizendo: para realizar a sua obra estranha, na minha versão diz assim, e para executar o seu ato, e ele chama o seu ato inaudito, na minha versão. Deus vai se levantar com ira para ir contra quem está fora da sua lei. E aqui entenda, pode ser povo de Deus, pode ser inimigo de Deus, pode ser quem for. Se foi contra a lei do Senhor, Deus se irará contra ele. O texto está dizendo isso. Deus vai se levantar com ira e o seu poder irá contra essas pessoas, e Deus vai realizar uma obra estranha e executará o seu ato inaudito. Porque é um ato, uma coisa assim, ó, agora, feito. Lembre-se que a ira de Deus não pode ser longa, ela tem que ser curta, ela tem que ser um momento, ela tem que ser um ato inaudito que vai executar juízo, porque Deus está percebendo que alguém quebrou a sua lei, e por isso
Deus vai realizar esta obra estranha. Estranha por quê? Porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de bondade. Quando você vê Deus agindo com ira, né? É um lado que muitos de nós evangélicos não gostamos de explorar. Mas Deus não é só esse Deus bonzinho. Ele se ira com a injustiça. Ele se ira com o pecado. Ele se ira com aqueles que quebram a sua lei, com aqueles que não respeitam o Senhor. Então Deus se levantará. E é aí, meus irmãos, que a gente sente e pode sentir que parece que Deus se tornou nosso inimigo, porque as lutas nos espremem, a gente é afligido, e Deus permite tudo isso, porque isso faz parte de sua obra. É uma obra estranha, porque comumente a gente não vê Deus agindo assim. Comumente a gente vê Deus nos abençoando, nos consolando, nos agasalhando em seus cuidados, e a gente é grato por isso. Mas aqui estamos vendo Deus de uma forma que Ele pode ser estranhado, Ele pode ser confundido. Vocês lembram lá em Lucas capítulo 10, versículo 41, fala de Jesus chegando na casa de Marta. E lá está acontecendo uma cena. Eu quero concluir aí. Lucas 10, 41. Lucas 10, 40, perdão, para os irmãos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Queridos, aqui está esse texto, que para Marta, Jesus iria prontamente reclamar com sua irmã, e dizer: Maria, por favor, ajude sua irmã, que ela está com muito trabalho para fazer, e você deixa ela sozinha para ficar aqui me ouvindo. Na mente de Marta, Jesus ia corrigir Maria, e Maria ia lá ajudar ela. Por isso que Marta foi lá reclamar a Jesus. Mas Jesus faz o contrário. Jesus diz: não, Marta. E ele chama o nome dela 2 vezes, justamente para chamar a atenção de que ela está mentalizando, ela está pensando coisas de forma contrária, coisas que não têm edificação. Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, e é necessário só uma só coisa. E Maria escolheu essa boa parte, e não lhe será tirada. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos nas nossas aflições, nas nossas ansiedades, e nós começamos a pensar que Deus, Ele devia agir de um jeito, mas Ele age de outro. E Deus nos surpreende, e a gente fica: eu não esperava que Deus fizesse assim. Porque Deus, Ele tem toda a onisciência de tudo, né? Mas a gente, na nossa dor, nas nossas aflições, a gente pensa também que sabe das coisas, né? E quer encontrar solução para os nossos problemas. E a gente vai a Deus, e nem sempre a resposta é como você estava esperando. É aí que a gente estranha. Você imagina como é que Marta saiu daquela conversa dali? Ela podia ter saído, ou saiu, não sei, o texto não fala, e a gente pode até imaginar, pensar, enfim. Mas Marta saiu dali sem palavras. Caramba, eu estou trabalhando sozinha. Era para Jesus mandar Maria me ajudar. Mas por que Ele está deixando eu fazer as coisas sozinha? Enquanto Maria fica lá nos seus pés, lhe ouvindo o tempo todo. Ora, se você se colocar no lugar de Marta, você vai ver que Marta está certa. Como dona de casa, ela está certa.
Mas Jesus não olha só um aspecto da nossa vida. Ele olha um aspecto geral da vida da gente. Ele olha para Marta e diz: Marta, você está equivocada. Você precisa se aquietar e parar de ficar perambulando em muitas coisas e se concentrar em uma só coisa. Maria escolheu a boa parte. Amém, irmãos? Queridos, aqui está para nós uma simples reflexão. A melhor coisa da vida é conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, em nenhum momento você facilmente estranhará o seu Deus. Se você buscar conhecê-lo cada dia mais, é por isso que a Bíblia é cheia de conselhos e incentivos para a gente buscar a conhecer o Senhor e aprofundar-se em conhecê-lo dia após dia. Porque uma das coisas que faz grande diferença e que evita toda essa confusão da gente estranhar Deus, da gente pensar que Deus não está mais enxergando a gente, Ele não quer nos abençoar, que Ele está com má vontade, é a gente conhecer a Deus. Foi Jó que disse também: eu sei em quem tenho crido. Então, quando você conhece o seu Deus, isso vai clarear, vai lançar luz sobre muitas confusões da sua vida. Quando você conhece com quem você está andando, com quem você está, a quem você está servindo, ao Deus que você está vivendo e adorando, isso vai, meus irmãos, abrir uma infinidade de possibilidades de esperanças, de consolo. Se você está sofrendo e em vez de buscar conhecer mais a Deus, está questionando, está criticando, está querendo julgar o Senhor, colocando Deus de uma forma no seu olhar, na sua percepção, você não vai se dar bem nisso. Faça como Jó, feche sua boca e peça para Deus lhe ajudar. Porque a nossa mente aqui, o nosso cérebro, ele é muito finito, ele é muito limitado. E a gente não conhece o Senhor. Eu creio, queridos irmãos, que Deus nos dá o tanto de conhecimento da sua palavra suficiente para a gente andar com Ele e não haver estranhamento nenhum. E isso se eu buscá-lo todos os dias, se eu estiver diante dele todos os dias, olha, eu vou andar com ele, eu vou ter lutas, eu vou ter provações, mas em nenhum momento eu vou estranhar o meu Deus, se eu conheço, se eu busco estar com ele, conhecendo dia a dia, independente de igreja, independente de pastor, independente do que for, de qualquer pessoa, de qualquer situação, eu tenho que me integrar e me aprofundar em conhecer o meu Deus. Isso vai ser remédio para a minha alma. Isso vai ser prevenção para qualquer tipo de frustração. Porque, queridos, existe muita gente hoje frustrada com Deus, viu? E uma das razões é essa daqui. Porque Deus resolve usar a sua ira, Deus resolve usar a sua correção, e as pessoas muitas vezes não esperam tanta severidade de um Deus cheio de amor, e se sentem um tanto frustradas ao Deus que estão servindo. Queridos, eu não estou falando coisa aqui de utopia. Pode não ser o seu caso, e glória a Deus por isso, não ser o caso dos nossos irmãos, glória a Deus por isso. Mas o que está acontecendo no mundo é uma incredulidade crescente, que já foi profetizado na Bíblia. O mundo vai crescer em uma incredulidade ao ponto de chegar a uma apostasia. Até quem crê vai deixar de crer. Os irmãos estão me entendendo? No mundo está crescendo essa onda de incredulidade. O ateísmo está aumentando. As pessoas estão perdendo a esperança e a fé em Deus. E boa parte delas, digo sem errar, sem medo de errar, estão perdendo a fé lá no sofrimento, na tribulação. Porque eu estava lá e Deus não me ajudou. Eu estava necessitado e Deus não me socorreu. Não foi aprovado na aprovação do Senhor.
Boa parte delas estão vivendo dilemas que não conseguem sair, não conseguem ser resolvidos, não conseguem ser dissolvidos. Diante disto, queridos, o que Deus mandou falar para vocês nesta noite é esta simples palavra: busque conhecer o seu Deus. Isso vai trazer paz para a sua alma, isso vai trazer paz para os seus problemas, isso vai trazer segurança para suas ansiedades e conflitos internos, porque de nada vale se o outro conhece e eu não conheço. De nada vale se fulano conhece muito e eu conheço pouco. De nada vale meus pais, minha família ser uma bênção e eu não ter nada a ver com isso. A questão com Deus é pessoal. O seu pai pode ser, licença da palavra, uma desgraça, mas você buscando a Deus, a Bíblia mostra isso. Se você buscar o Senhor, Ele não vira as costas. Deus não é um Deus inteiramente de mistério, Ele se revela. Ele é um Deus de revelação. E por mais insignificante, ignorante que você seja, desprovido de conhecimento, Deus se revela. Porque Jesus orou agradecendo ao Pai, dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor ocultou essas coisas sábias aos grandes entendidos e revelou ela a gente pequena, a gente simples. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai dizer no versículo 27 e 28 que Deus escolheu as coisas vis deste mundo sem valor nenhum e chamou elas para escolher, para serem usadas por Ele, instrumentos seus. Quem é o seu Deus na hora da aflição? Que o seu Deus seja o Deus revelado nas Escrituras, o Deus que está a par de tudo, e que você, por mais que ande com Ele, lembre-se que Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje e de sempre será. Estamos diante, queridos irmãos, de um conhecimento que a gente precisa aprimorar, precisa aprofundar. Cada dia mais a gente precisa conhecer o nosso Deus. Olha, o meu Deus é uma coisa, o teu Deus é outra, viu? Eu construo comigo e Deus a visão, a ideia do meu Deus. Você constrói também a do seu. Queira o Senhor que os nossos deuses sejam os mesmos. Eu digo isso com muita preocupação e digo isso com muita tranquilidade. Nessa noite, nesse plateia aqui, tem muita gente adorando deuses diferentes um do outro, porque cada um é responsável pela verdade que ouve. Daí para frente que você ouviu a palavra, você tem responsabilidade sobre ela, de examiná-la, de cuidar dela, de guardá-la, de vivê-la. Se você não faz isso, o seu Deus começa a ser um Deus pequeno, o seu Deus passa a ser um Deus raquítico, fraco, impotente. Quando você encontra cristãos, muitas vezes, vacilando na fé, tosquenejando, em alguns momentos de prova são reprovados, porque com certeza a sua fé no Deus que está sendo construído está deficiente. A gente não tem como crer em alguém que crê num Deus verdadeiro de forma correta e essa pessoa vacilar, negar o seu Deus. Quem conhece o Senhor de maneira revelada, de maneira assegurada pelo Espírito Santo, anda com Ele, adorando a Ele, como sendo Ele de fato o único Deus vivo e verdadeiro. Nós estamos precisando de sermos tratados pelo Senhor, para que Ele nos leve a conhecê-lo tal como o Senhor Ele é. Meus amados irmãos, a minha maior preocupação é que a gente construa a imagem de um Deus errado. E isso é tão rápido, queridos. Isso acontece tão rápido. Isso é muito fácil de acontecer hoje em dia. Nós estamos num tempo tão materialista, né? Onde as pessoas adoram tudo. Adoram tudo. E você e eu não estamos livres
de também passarmos a ser influenciados por algum pensamento de adoração idólatra errada. O que tem de gente adorando gente, o que tem de gente adorando coisas, dias, horas, lugares. Queridos, nós seres humanos somos dotados dessa capacidade tendenciosa de adorar as coisas se não tivermos vigilância. Então precisamos vigiar muito nossas vidas de sofrimento, de aflições, para não estranharmos o nosso Deus e confundirmos Ele com outra coisa. O Deus do homem que foi ao templo e lá da porta ele clamava: misericórdia, Pai, misericórdia. O Deus dele é terrível, é grande, é poderoso, que ele não ousava nem levantar a sua cabecinha, mas lá ele ficava prostrado dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Por menor que ele conhecesse o seu Deus, era um conhecimento suficiente para fazer ele colocar de prostrado de joelhos e se humilhar perante o seu Deus. Olha o Deus do outro como era, um Deus que ele peitava. Senhor, eu estou aqui, sou eu, aquele que é justo, aquele que faz tudo certinho, aquele que dá o dízimo, aquele que faz isso, que faz aquilo. E começou a mostrar uma lista de coisas que ele fazia como um ritual religioso. Olha o Deus desse como é diferente do Deus do outro. Elias pensava que Deus somente era o Deus do fogo, e Deus teve que se revelar a ele como um Deus bem sensível, bem suave, bem tranquilo. Ele conheceu Deus de um jeito que ele jamais imaginaria. Um Deus que vem num vento tranquilo e se manifesta com seu poder de maneira bem suave. É Deus. Ele errou a primeira, porque Deus caiu um fogo, ele disse: é Deus. A voz disse: não é Deus. Ele errou na segunda, né? O monte tremeu, o terremoto, e ele disse: agora é Deus. Não era Deus. E para a surpresa deles, Deus era aquele vento bem tranquilo, passando, assoviando, bem sensivelmente. O que eu estou lhe dizendo, meu irmão, é na hora da sua aflição, você deixe Deus continuar sendo Deus. Não abra a sua boca para criticar ou falar mal do seu Deus, porque Deus, ele pode agir estranhamente, mas mesmo assim ainda é para o seu bem e para a glória dele. Ele é tão perfeito no seu agir, queridos, que coisas acontecem que nos levantam indagações, levantam questionamento em nossa mente humana frágil, pecadora. Mas nunca deixe o seu coração se exaltar e olhar para Deus questionando o seu caráter, o agir, a forma como Ele está fazendo, porque Deus é Deus, Ele é soberano. Se Ele está permitindo a sua dor, ou permitiu os seus sofrimentos, é bem verdade que nisso terá uma consolação. A consolação vai chegar. Você precisa esperar no Senhor. Você precisa ser perseverante em esperar no Senhor, porque o Deus que permite a dor é o Deus também que vem nos consolar. Creia nisso, se alente nisso. Há um consolo de Deus para cada sofrimento que eu atravesso. E mesmo que esse sofrimento venha me importunar tanto, me doer tanto, ao ponto de me fazer querer pensar que Deus me abandonou, Deus não é bom para comigo, em nome de Jesus, creia. Há um Deus que consola os que sofrem, e Ele tem propósito nesse sofrimento seu. A gente não sabe a luta dos irmãos, a luta das irmãs, as famílias de dentro. Só você sabe sua luta, só você conhece a sua dor. Mas a gente tem a plena convicção: se você está em Deus, se você está na vontade do Senhor, a consolação dele vai chegar.
E como aquela mulher que vinha chorando para enterrar o seu único filho, depois de perder já o seu esposo, ela chorava e calamitosamente, ela chorava e ninguém a consolava. Ouviu uma voz dizendo para ela: mulher, não chores. E aquela voz atravessou a sua alma e estancou o seu choro. E aquela mulher sentiu esperança, sentiu paz. E a voz de Jesus entrou dentro dela e operou um milagre. Que opera em mim, opera em você. Quando nós estamos nas nossas aflições, Deus derrama o seu bálsamo. É Ele que nos acalenta, é Ele que até em muitos momentos nos carrega no colo. Porque Deus é esse Pai zeloso. Mesmo sua alma chorosa, seu corpo sem força, Deus é esse Pai amoroso. Mesmo na sua ira, Ele não o deixa de ser. Que Deus nos fortaleça com a sua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor não é mau. O Senhor não nega a si mesmo. O seu caráter, a sua ação, o seu agir, Pai, é amoroso. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós. Eu sou pobre e necessitado, disse Davi, mas o Senhor cuida de mim. É o Senhor que cuida do seu povo. O Senhor diz que Ele é como aquele Deus que agasalha, uma galinha que agasalha os seus filhotinhos debaixo de suas asas e as protege, e os guarda e os livra. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos aqui e a gente não era para estar aqui. É bom sempre a gente lembrar disso. Não éramos para ser quem somos, não era para estar onde estamos, mas o Senhor nos acolheu. E não é porque somos isso ou aquilo, mas simplesmente porque Ele nos amou primeiro. A sua misericórdia nos acolheu. E mesmo que esse sofrimento esteja tomando nossas entranhas, nossa alma por inteiro, Pai, nós anelamos e cremos que o Teu consolo está a caminho. O Senhor tanto sabe provar os seus filhos, como também sabe consolá-los na situação difícil. Por isso, Pai, nesta noite, abrace a nossa alma. Dê um abraço forte, Pai, na alma da Tua igreja. Faça o Teu povo ser consolado, Jesus, neste consolo que só o Senhor pode dar. Console a alma, console a dor, console a aflição, apazigue o espírito. Traga paz na nossa alma, Pai, para que a nossa oração seja uma oração cada dia mais confiante e esperançosa no Senhor. Deus fará uma coisa nova. Deus fará algo novo na sua vida. Se você está atravessando esse sofrimento, mas temendo a Deus, reverenciando o seu Deus, Deus fará uma coisa nova. Nascerá algo novo que vai consolar a tua alma, diz a palavra do Senhor. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos revigore, que Ele nos dê força para continuar na esperança da ação, da intervenção de Deus. Que o Senhor continue, Pai, nos levantando com a sua força, com o seu braço forte. Que o Senhor nos continue fortalecendo a nossa vida, a nossa fé, a fim de que sejamos mantidos, erguidos diante do Senhor. Porque diante de muitas aflições, o Senhor está com a sua graça, com a sua benevolência para conosco, e o seu bálsamo nos cura, nos sara, nos alivia a dor. Por isso, Pai, queremos te bendizer nesta noite, porque Tu és o Deus que estivesse com Jó, e também és o Deus que estás com esta igreja, que estás com essa mãe, com esse pai, com esse filho, com essa filha, que estás com esse povo que Te ouve nesta noite, Pai. E que nesta noite o Senhor nos traz essa palavra simples, mas convidando Teus filhos, Teu povo, a conhecer-Te melhor, para que no sofrimento a gente tenha esperança, que um Deus que a gente serve, o Deus que a gente vive adorando, Ele vai chegar, Ele vai aparecer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus,
Ele é Senhor. Ele está cuidando de tudo. Ele está providenciando tudo, porque Ele é Senhor. Ele está preparando o momento certo, as situações certas, os corações para chegar na medida certa, para que Ele manifeste a sua glória e o seu poder na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Que Deus nos abençoe com sua palavra poderosa, em nome de Jesus. Graças ao bom Deus. Queridos, vamos orar.